Bom dia, turminha! Hoje vamos estudar sobre os seres vivos e elementos não vivos. Preparados? Então vamos lá. O nosso planeta é composto por várias coisas. Dentre elas temos os seres com vida e os elementos sem vida. Como saber qual é ser vivo ou não? Existem diferenças entre as características dos seres vivos e os elementos não vivos. O fator mais marcante é a vida, ou seja, enquanto uns a têm, outros não. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem, ou seja, têm seus filhotes, no caso dos seres humanos, seus filhos, envelhecem e morrem. A esse processo chamamos de ciclo da vida. Assim como os seres humanos, as plantas e os animais também realizam esse processo. Eles também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A exemplos de seres vivos temos as plantas, os animais e os seres humanos. Outras características dos seres vivos é que eles se alimentam, reagem a estímulos, respiram. Todas essas características os distinguem dos seres não vivos. Os seres vivos representam a grande classe de elementos que compõem a natureza e que necessitam dos elementos não vivos para viverem. Como, por exemplo, a planta. Ela necessita de elementos não vivos, como, por exemplo, a água, a temperatura, o sol e o solo para se desenvolver. Os peixes são outro exemplo de seres vivos, uma vez que estes seres vivos, pertencentes ao reino animal, de respiração branquial, ou seja, que respiram embaixo d'água, só conseguem respirar na água. E por isso, mais uma vez temos a relação de interdependência entre os seres vivos e os elementos não vivos. Mesmo se pensarmos nos seres humanos, basta lembrar que o ar que respiramos ou a água que bebemos faz parte da categoria dos seres não vivos. Porque o ar não respira, o ar não se alimenta, não cresce, não se reproduz e nem morre. Assim como os outros elementos, como a água, o solo. Elementos sem vida. Os elementos sem vida podem ser divididos em duas categorias, os naturais e os construídos, que podem ser construídos por animais e também construídos pelo ser humano. Entre os elementos sem vida que são naturais, nós temos o sol, a água, as nuvens, o frio. A exemplo de elementos sem vida construídos, nós temos os construídos pelos animais, que aí eu tenho trouxe o exemplo da teia de aranha, que é construída pela aranha, da colmeia, que é construída pela abelha, e também tem os elementos sem vida construídos pelo homem, que aí eu trouxe o exemplo de uma casa e de uma camiseta, mas que também tem outras coisas, inclusive do nosso dia a dia, que foram construídas pelo homem, né? E que não tem vida. Um ferro de engomar, a cama que a gente dorme, nada disso respira, nada disso se alimenta, nada disso cresce, nem se reproduz, nem morre. Não é mesmo? Então, para finalizar a aula de hoje, vamos relembrar o que a gente estudou. Na aula de hoje, a gente aprendeu que os seres vivos passam por um processo, que eles nascem, crescem,
reproduzem, envelhecem e morrem. E a esse processo chamamos de ciclo da vida. A exemplo de seres vivos, nós trouxemos os seres humanos, as plantas e os animais. Outras características dos seres humanos é que eles respiram, se alimentam e ingerem água. E também respondem a estímulos. Por exemplo, quando se faz uma cosquinha na sua barriguinha e você começa a rir, você está reagindo ao estímulo da cosquinha. Aprendemos também que os elementos sem vida podem ser divididos em duas categorias, os naturais e os construídos. A exemplo de naturais, nós trouxemos o frio, o sol, as nuvens, a chuva. A exemplo de construídos, nós temos o grupo construídos pelos animais e os construídos pelo homem. Entre os construídos pelos animais, nós trouxemos os exemplos da teia de aranha e da colmeia. E os construídos pelo homem, nós trouxemos a casa e as roupas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se precisar, revejam o vídeo e façam nossa atividade, ok? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima!